seja, hoje eu vou entregar aqui para vocês, mostrar para vocês o que aparece de física no vestibular da UFSC. Olha, observa o edital, tá? E observa como que vão ser as questões, como que são as questões no vestibular da UFSC. Aí a gente observa o seguinte, olha esse item 4.9 do edital. As questões de proposições múltiplas conterão no máximo 7 proposições, identificadas pelos números 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. Das quais, pelo menos uma estará correta. Então, uma proposição vai estar correta sempre, pelo menos. Com relação ao enunciado da questão. A resposta correta será a soma dos números correspondentes às proposições corretas. Então, se as proposições corretas forem 1, 2 e 4 e as outras não são corretas, então a resposta da questão que a gente vai ter que marcar no cartão resposta é 04 somado com 02 dá 06, somado com 01 dá 07. E aí eu vou marcar lá, 07. 07 significa a soma das proposições 01, 02 e 04. Fechou? É isso, tá? A resposta correta será a soma dos números correspondentes às proposições corretas, a qual resultará em um número inteiro compreendido entre 0, 1 e 99. Tá? Então, por exemplo, se é a 64 e a 02 que estão corretas só. Então, 64 e 02, bom, vai dar 66. 66 é a resposta. Beleza? É isso, tá? Caso haja apenas uma proposição correta, a resposta correta será o número correspondente a essa proposição, porque, óbvio, não vai somar com nada, né? Então, é só a 32 que está correta, 32 é o resultado. Só a 8 está correta, 8 é o resultado. Beleza? É assim que a gente vai marcar as respostas com proposições múltiplas. Você pode ter até 7 proposições múltiplas. Geralmente são 6 proposições múltiplas, e em algumas questões de física são 5. Tá? É geralmente assim que acontece nas provas de física, tá? Nas questões de física. 6 proposições, no máximo aí, às vezes, em alguns casos, 5. Tá bom? Então, vocês vão encontrar na prova questões de física com proposições de 01, 02, 04, 08, 16 e 32, tá? Geralmente assim, ou 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. Bom, geralmente em física vai até 32 ou vai até 16, tá? Não tem muito mais que isso. Vão ficar com 5 ou 6 proposições. Raramente tem 7 proposições na prova de física, mas pode acontecer. As questões abertas terão como resposta um número inteiro, compreendido entre 0 e 99, incluindo esses valores, tá? Então, questões abertas, como pode acontecer, por exemplo, em matemática, tá? Qual é o resultado da área lá, tal? E a área deu 24 metros quadrados. A resposta é 24. Certo? 24. É isso que a gente tem que assinalar no cartão resposta. 2, 4. Tá? 2 para dezena, 4 no numeral. 24 é a área. Tá? Se essa é a resposta. Então, isso seria uma questão aberta, uma proposição aberta. Tá? Uma questão aberta é o resultado que vale. Bom, qual é a cara das questões de física dentro da prova? E aí guardem essa informação, porque a gente vai ter que pensar estrategicamente como é que a gente vai julgar essas assertivas aqui, tá? Aí olhem só. Esse daqui é um caso da questão 26, na prova da UFSC de 2023, tá? Questão 26. Essa questão 26 tem um contexto aqui de som, de ondulatória, é um contexto de ondulatória, tá? E que apresenta um berimbau aqui, olha só que legal, apresenta um berimbau. Então, uma questão sobre berimbau, e aí nós temos as assertivas, tá? Não importa agora para nós resolver a questão em si, eu quero conversar com você sobre a cara das questões. Então, ó, ao longo da apresentação, alguns estudantes fizeram considerações sobre a física relacionada ao instrumento. Identifique as corretas. Então, a ideia das questões aqui é ter proposições e a gente julgar quais são corretas. Nesse caso aqui, nós temos 5 proposições. A 01, 02, 04, 08, 16 e 32, tá? Tá aqui, nós temos 5 proposições. Qual é a resposta? A resposta é o somatório das proposições corretas. Somatório das proposições corretas. Se a gente observar, essa aqui é a questão 26, tá? Da prova amarela, se não me engano. Então, se a gente consultar aqui o gabarito da questão 26, ó, gabarito da questão 26, nós tivemos 6 proposições, tá certo isso?
Isso, 6 proposições. Tivemos 6 proposições. E as corretas são 01, 04 e 16. E o gabarito, então, vai ser 21, porque a soma 16 com 4 dá 20, com mais 1, 21. Então, somando essas 3 pontuações, que é o 01, 04 e 16 que estão corretas, vai dar 21. Então, a gente volta para cá. O que a gente teria que julgar aqui na resolução da questão? Lê a 01, está correta? Sim, julguei. Lê a 02, está correta? Não. Lê a 04, está correta? Sim. Então, eu vou circular a correta e vou riscar a que eu julgar incorreta. Então, 08 incorreta, 16 correta e 32 incorreta, tá? Então, se a gente resolve a questão assim, julgando as proposições, marca as 3 corretas, a gente vai marcar aqui na resposta. Ah, então é 16 com 4, então a resposta aqui, ó, é a 16 com o 4 e com 01. Isso aqui vai dar 21. Essa é a resposta que a gente tem que marcar aqui no cartão resposta, tá? O cartão resposta tem que ser 21. Beleza? Entenderam como é que são as questões com proposições? Aqui no caso tem 6 proposições, tá? Tem 6 proposições e é isso aí. Geralmente em física nós vamos ter 6 ou 5 proposições. Se a gente observar aqui esse gabarito, ó, isso aqui é importante da gente observar, alguns detalhes que vão ser muito importantes agora para eu descrever para vocês a estratégia de resolução. Primeiro detalhe, olha só, nós temos 10 questões de física, da 21 a 30. Olha a quantidade de proposições. 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 6. Ou seja, a maioria das questões de física de 2023 tiveram 6 proposições e algumas tiveram 5 proposições. Beleza, isso já é algo a se observar, tá? Outro detalhe, olha a quantidade de proposições corretas em cada questão. Aqui, ó, na questão 21, de 6 proposições, 3 estão corretas. Na questão 22, de 6 proposições, 3 estão corretas. Na questão 23, 3 estão corretas. Na questão 24, de 6 proposições, 3 estão corretas. Na questão 25, de 5 proposições, só 2 estão corretas. Na questão 6, 3 estão corretas. Na questão 26, né, 3 estão corretas. Na questão 27, de 5 proposições, 2 são corretas. Na questão 28, de 5 proposições, 2 estão corretas. Na questão 29, de 6 proposições, 3 estão corretas. E a questão 30, também de 6 proposições, 3 estão corretas. Veja que não tem mais da metade de proposições corretas em relação à quantidade total de proposições. Por quê? Porque isso tem que dar chance do candidato zerar uma questão. Tá, como assim zerar? É que assim, ó, a pessoa ganha um ponto, o candidato ganha um ponto, ganha a questão inteira, se ele julgar correta somente as proposições que são corretas mesmo. E não fazer, né, não julgar nada nas questões as proposições que não são corretas. Então, por exemplo, nessa questão 26, se o candidato assinalou 01, 04, 16 corretas e marcou a resposta 21, ou seja, se ele botou a soma 21, significa que as proposições 16, 04 e 01 é que são corretas. Então, ele acertou um ponto. Um ponto na questão. Tá? Fez uma pontuação cheia. Um ponto. Beleza? Mas, o cálculo da pontuação aqui para as questões com proposições aqui na UFSC, galera, assim, é complexo, tá? Ele é chatinho de fazer. Eu vou mostrar aqui como é que é calculado, mas depois, na hora de explicar assim, a estratégia de resolução, eu não quero que tu te preocupes muito em como calcular isso aqui. Eu quero que você entenda que, a partir disso, a melhor estratégia de resolução é essa que eu vou indicar, tá? Então, primeira coisa a se observar aqui. Questão, tem 6 proposições, no máximo 3 vão ser corretas. 3 vão ser corretas. Questão, tem 5 proposições, 2 vão ser corretas. Certo? 2 vão ser corretas. Tá? Vamos supor que nessa questão de 6 proposições, tu tenha assinalado que todas são corretas, o que seria um absurdo. Jamais faça isso na UFSC. Mas julguei todas são corretas e botei o somatório total de todas aqui. Eu somei 1 com 02, com 04, com 08, com 16, com 32 e com 64. Somei tudo e botei aqui. Tá? Somei tudo e botei o somatório. Beleza. Você zerou a questão. Tu acertou as que eram corretas, mas errou as que eram erradas, né? Ou seja, que não devia ter marcado como correta. E cada uma das
proposições erradas, que tu não devia ter julgado como correta, mas julgou como correta, cada uma dessas que julgou como correta, vai anular a contagem da pontuação de uma das corretas. Então, de 6 proposições, eu marquei 3 que eu acertei o julgamento correto, e as outras 3 que eu não devia ter feito nada, eu marquei como correto também, zerou a questão. Essas 3 erradas anularam as 3 certas. Tá? Não é exatamente assim no cálculo da pontuação, mas entenda como se fosse assim. Porque, tá? Entenda como se fosse assim. Julguei 3 corretas. As 3 corretas eu julguei corretas, das 6 proposições. Mas eu marquei 2 aqui como corretas também, e que eu não devia ter marcado. Essas 2 que eu não devia ter marcado como corretas, anula essas 2 aqui. Ou seja, no final das contas, a contabilização de ponto para essa questão é: acertou uma das 5 proposições, ou das 6 proposições. Acertou uma. Esse cálculo, acertar uma, não é tão ruim, tá? Não é tão ruim para uma questão. Então, abre teu coração, assim, para uma maneira diferente de pensar sobre como resolver uma prova. Que, no caso da prova da UFSC, é muito mais importante a estratégia de resolução, ou seja, a resolução estratégica, do que um teste de conhecimentos mesmo. No edital, o cálculo da pontuação das questões é esse daqui, tá? As questões de proposições múltiplas serão pontuadas de acordo com o seguinte: se o número de proposições corretas for maior do que o número de proposições incorretas, tá? Então acertou mais do que errou, então o cálculo da pontuação vai ser com essa equação aqui. Como é que se resolve essa equação? Isso aqui é o número de proposições corretas menos o número de proposições incorretas consideradas corretas pelo candidato, tá? Resolve isso. Aí, NTPC é o número total de proposições corretas na questão, que geralmente é 3 ou 2, né? Se são 6 proposições, 3 são corretas. Se são 5 proposições, 2 são corretas, tá? Esse NP aqui é o número de proposições, que são 5 ou são 6, né? Então, se são 6 proposições corretas, aqui vai ser o cálculo, tá? É isso aqui, basicamente, esse núcleo que vai mudar para uma mesma questão, né? A quantidade de proposições corretas, a quantidade de proposições incorretas consideradas corretas pelo candidato, que você julgou errado, tá? Então, esse é o cálculo aqui que é feito. Não é um cálculo difícil, né, galera? Não é um cálculo difícil, isso aqui resolve aqui, é uma subtração, aí aqui é uma outra subtração, e aqui é uma outra subtração, depois divide. Não tem nada de difícil aqui, tá? Beleza? Se o número de proposições incorretas for maior do que o número de proposições corretas, ou seja, se o número de proposições incorretas consideradas pelo candidato como corretas, né? Ou seja, julgou errado. Eu botei todas certas, então 3 que eu não devia ter julgado corretas, eu botei também. Então essas 3 vão anular essas outras 3. Tá? Basicamente é isso, vai descontar uma da outra, isso aqui vai zerar a questão. E zerou a questão, não vai ganhar nenhum ponto. Tá? Então, o que é importante aqui a gente ter consciência? Sobre a estratégia de resolução. Que a pontuação de cada questão será expressa com 2 casas decimais após a vírgula, com arredondamento na segunda casa decimal. Então, se der, o cálculo ali deu 0,86, a resposta vai ser 0,9, tá? Vai ser arredondado para a primeira casa decimal ali, tá? Na segunda casa decimal. As questões abertas não terão acertos parciais, podendo o candidato obter a pontuação de 0 ou 1 em caso de erro ou acerto, respectivamente. Então, as questões abertas acertou o número ou errou, né? Não tem esse cálculo proporcional aqui. E aí, vamos lá. Essa é a melhor estratégia de resolução para uma prova da UFSC. Primeiro, julgar somente as assertivas que souber fazer. Por quê? Se numa determinada questão, tem 6 proposições, tá? Como essa daqui que eu mostrei para vocês. Tem 6 proposições, que vai de 1 até 32. Beleza. 6 proposições. E eu sei pelo menos que a 01 está correta, e o resto eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza, fica só com a 01, velho. E vai para a próxima questão. Fica só com a 01. Tá? Só marque, julgue somente as assertivas que souber fazer. Então tem uma assertiva ali que, não sei como calcular, eu olho para o formulário, não tenho ideia como calcular isso aqui. Esquece aquela proposição. Esquece aquilo ali. Não vale a pena arriscar nessa situação, tá? Eu vou dizer aqui quando que vale a pena arriscar, tá?
Então, em geral, não vale arriscar. Julgue somente as assertivas que souber fazer. Então, lê uma assertiva, sei fazer, faça, resolva, julgue se aquela ali está correta ou não. Porque o objetivo aqui é atingir a melhor pontuação parcial no geral da prova. Tá, por que o objetivo é atingir a melhor pontuação parcial no geral da prova? Porque talvez tu consiga gabaritar algumas questões, tá ótimo. Mas não vai conseguir gabaritar todas, isso é praticamente impossível. Eu não conheço nenhum aluno que gabarita todas as questões na prova da UFSC. A prova da UFSC não é feita para isso acontecer, tá? Então, você precisa atingir a melhor pontuação parcial na prova. Melhor pontuação parcial. Qual é a melhor pontuação parcial? Nós vamos ter 2 ou 3 assertivas corretas. Por exemplo, né, se a gente tiver uma questão com 5 proposições, 2 vão ser corretas. Se a gente tiver questão com 6 proposições, nós vamos ter 3 assertivas corretas. Então, é no máximo metade da quantidade de proposições vão ser corretas. Se assinalou somente uma, não arrisca mais. Ou seja, se tu julgou somente uma das assertivas, que é o que tu sabia fazer, assinalou só uma. Ah, essa aqui eu sei que está correta. Mas as outras, eu não sei, não estou conseguindo resolver. Não arriscar mais. Então, se tu julgou uma assertiva correta e foi a única coisa que você conseguiu fazer na questão, julgou assinalou uma proposição correta, conseguiu julgar, que era aquela que você sabia fazer, não arrisque mais, não marque nada, não vale a pena arriscar. Então, se tu assinalou somente uma, não vale arriscar mais. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.